Uma boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Seja muito bem-vindo. Nós pedimos licença também para entrar na sua casa, cumprimentar você. E a noite de hoje é bem especial. Começou o mês de setembro, a gente já ouve algo diferente no seio da igreja, não é? A gente começa a ouvir bastante falar sobre a palavra de Deus, os cantos, um montão de atividades pastorais são propostas para que a gente se aproxime mais ainda da palavra de Deus. E o nosso programa de hoje quer também hoje sedimentar mais ainda essa reflexão. Então seja muito bem-vindo e muito boa noite. Os convidados do nosso programa de hoje vão nos ajudar muito e eu tenho aqui o prazer, a honra já de cumprimentá-los. São queridos amigos e irmãos. Já quero cumprimentar aqui Padre Antônio Xavier, mestre em Ciências Bíblicas e Arqueologia pela Pontifícia Universidade Antoniana de Jerusalém. Boa noite, Padre Xavier, tudo bem? Boa noite, Ronaldo, tudo ótimo, graças a Deus. Esse mês é um mês importante, né? É o mês do nosso patrono, São Jerônimo. São Jerônimo. E é um mês também em que a gente, na Canção Nova também, tem a graça de poder refletir bastante sobre aquilo que é nossa vivência diária, né, Padre Xavier? Exatamente. A Bíblia, ela é já considerada pela Igreja, no sentido total, né, daquele alimento diário, né? E nós tivemos, assim, a graça nos últimos tempos de que o grande incentivo pela leitura, pelo conhecimento da Bíblia, gerou tantos frutos bons dentro da Igreja, inclusive a Canção Nova, que provém exatamente de um método de aprofundamento de leitura da Sagrada Escritura. Muito bem, bem-vindo, Padre Xavier. E quero cumprimentar também Padre Roger Araújo, meu irmão também, jornalista também como eu, mas o senhor está desenvolvendo um trabalho maravilhoso, um trabalho que está abrangendo o Brasil e até outros países, um estudo orante da Palavra de Deus. Boa noite, Padre Roger. Boa noite, querido Ronaldo. Boa noite, meu querido irmão Padre Antônio Xavier. Boa noite você que está em casa. Ronaldo, a Palavra de Deus é a razão de ser de todos nós, né? A razão de nós sermos cristãos, porque nós somos alimentados pela Palavra de Deus. Você começou bem com o Padre Xavier, nos lembrando que a Canção Nova nasceu da Palavra de Deus. E a igreja vive da palavra de Deus. E a igreja prega a palavra de Deus. Então eu penso que a palavra de Deus é a nossa razão de ser, de evangelizar e de estarmos aqui. Muito bem. Gente, a introdução que eu quero fazer é a seguinte. Setembro, no Brasil, já é uma tradição há mais de 50 anos que este mês seja lembrado como o mês da Bíblia. Foi escolhido pelos bispos do Brasil como este mês em razão da festa de São Jerônimo, que se celebra lá no dia 30, que está para chegar. Ao celebrar a Bíblia, a igreja nos convida a conhecer mais a fundo a palavra de Deus, a amá-la cada vez mais e a fazer dela, a cada dia, uma leitura meditada e rezada. Olha, com os senhores que estão aqui hoje, a gente quer falar de coisas muito vivenciais, mas quer falar também, especialmente, da forma como a palavra é introduzida no seio da igreja, é introduzida no ambiente acadêmico e como ela chega até os lares, a nossa vida, a vivência diária. Padre Antônio Xavier, por que o senhor estudou ciências bíblicas? Bem, ciências bíblicas, até o próprio nome, é o que no passado nós chamávamos de exegese, que hoje ainda é assim, que ao pé da letra quer dizer interpretação, essa palavra exegese. Mas com o passar do tempo, né, aí dos últimos 3 séculos, nós tivemos uma busca ali no pós-iluminismo de métodos que fossem possíveis recuperar textos que fossem originais. Se tratava, claro, de textos como dos filósofos ali, de Aristóteles, de Platão, porque à medida que as cópias iam sendo feitas, né, porque não era como hoje que a gente manda imprimir, tem o mesmo ali, então tudo era feito manual. Sempre tinha algum tipo de ajuste e depois de um certo momento você tem várias versões que são próximas, mas nem sempre exatas, né, naquilo que está lidando. Depois, esses métodos que foram desenvolvidos, eles acabaram sendo utilizados também para a Sagrada Escritura. E aí começamos um tempo aí de uns 2 séculos e meio, mais ou menos, onde são muitas as tensões que são colocadas, porque a Escritura é diferente de um texto de Aristóteles, que é Aristóteles que escreve. A Sagrada Escritura ela passa por um outro processo de compilação, uma outra forma, e isso gerou muitos problemas no nosso tempo. A própria igreja teve dificuldade em saber se aceitava ou não métodos assim, e pelo fato de serem muitos métodos que depois foram aceitos, né,
e no Concílio Vaticano II, aquela Constituição Apostólica Dei Verbum faz questão ali de oficializar um processo que já vinha acontecendo aí há ao menos 80 anos, faz questão de oficializar, nós passamos a ter esse nome, então, de ciências bíblicas, porque são muitas ciências que estão juntas, inclusive arqueologia, mas ciências literárias, sociologia, muita coisa que está junto nesse contexto, tentando recuperar o contexto onde os textos foram escritos e o seu sentido naquele tempo que foi escrito, como ele foi sendo recebido a partir do tempo e o que hoje ele é capaz de trazer exatamente para a igreja, né? Padre Rocha, exegese, interpretação, é isso, não é? É, justamente. É isso que todo sacerdote faz todos os dias ao celebrar a Santa Missa e é isso que os leigos também podem fazer, mas qual deve ser a margem de segurança para se ter a correta exegese? Pois é interessante que eu sempre costumo dizer que nós católicos temos um jeito muito próprio de lermos as Sagradas Escrituras. Nós nunca procuramos ler o texto bíblico fora do seu contexto. Porque você não conhecer o contexto na qual esse texto foi escrito, leva você a fazer interpretações muitas vezes erradas. Nós vemos hoje uma complexidade enorme, não é? De religiões, de grupos cristãos, não é? Todos eles nascem a partir da palavra de Deus. Não é? Todo mundo diz, olha, eu sou de religião tal porque a Bíblia diz isso. Mas o interessante é que todos eles pegam sempre os textos bíblicos, né, e fazem uma interpretação fundamentalista desse texto, desse versículo e assim por diante. Então, a sabedoria da igreja sempre foi assim, foi sempre conhecer as Sagradas Escrituras a partir do contexto que a Sagrada Escritura é envolvida. Né? Você vai pegar alguns textos, olha, que a mulher, por exemplo, quando a mulher é vista quando ela é impura, quando está menstruada, que a mulher não pode falar na igreja, vai dizer São Paulo. Então, quando você pega essas coisas, por exemplo, ao pé da letra, você corre risco de fazer interpretações muito perigosas. E muita gente faz isso. Por isso que na igreja é muito importante nós padres, os leigos, não deixarmos de conhecer o contexto das Sagradas Escrituras, a importância das ciências bíblicas, não é? O Padre Xavier estudando e essa luz que ele traz para nós. Isso, claro, não tira a simplicidade que o texto bíblico tem para nós. Você pega o texto, palavra de Deus hoje, lê ela tem uma palavra que é dirigida a você. Agora, você quer fazer uma interpretação mais ampla das Sagradas Escrituras? Por favor, não deixe de conhecer o contexto daquele texto, porque é isso que vai te ajudar a você ter uma interpretação correta, iluminativa para a sua vida. Como a gente proceder diante deste, eu diria, é um perigo da interpretação incorreta da palavra, quando ao mesmo tempo ela deve ser acessível a todos. Padre Xavier, como a gente caminhar nessa linha? Bem, tem duas coisas importantes a serem consideradas. A primeira é que, assim, nós reconhecemos na igreja duas formas de se fazer a interpretação, então, da palavra. Uma delas é aquela que nós chamamos de interpretação literal, ou seja, passa pelo contexto do seu próprio texto, que está escrito, onde ele foi escrito, tudo isso que o Padre Roger colocou e que é importantíssimo, porque se não se considera essa parte literal, aí a gente está totalmente solto, totalmente desconectado do texto. E a outra forma, que claro, prescinde dessa também, precisa dessa também, é a leitura que é chamada de leitura espiritual. Daí, desde o começo da igreja, os padres da igreja falam de quatro formas de interpretação. Uma que é essa literal e outras que são três formas que vamos chamar de espirituais, né? Eles colocam as quatro, mas a gente junta em dois e divide a segunda em três, que é o sentido moral da escritura, ou seja, alguém que tem contato com o texto e a partir do contexto de fé inteiro, tem que levar isso em consideração, não é aquele versículo, não é isso, mas é a fé de maneira integral. Então eu me sinto, ou posso dizer isso para os outros também, né? Assim, na possibilidade de indicar um caminho de costumes, de forma correta de agir. Esse é o sentido moral. Por exemplo, várias vezes nós encontramos isso no Evangelho, quando Jesus fala de uma determinada coisa, a pessoa entende, ok, vai e faz o mesmo. Então é um indicativo bem claro do que deve ser feito.
quando Jesus não corre das pessoas, quando ele multiplica os pães. Ali a gente pode ter várias interpretações morais. E moral aqui não é de moralismo, mas quer dizer de ação prática. Tem outros dois sentidos, que é o sentido chamado de alegórico, que é um sentido um pouco diferente, que nós entramos na Sagrada Escritura, especialmente naquilo que diz respeito ao Antigo Testamento, buscando encontrar o Cristo. Então vemos aquela passagem, Moisés que bate na rocha e da rocha saiu água, né? Então aquela rocha pode ser identificada com Cristo e aí vem uma explicação exatamente de por que assim é feito. É claro que se fôssemos voltar no contexto histórico, Moisés não bateu no Cristo, bateu na rocha. Mas como Cristo no Novo Testamento também é a pedra que os pedreiros rejeitaram, também do seu peito aberto sai sangue e água, então essa é possível transportar para aquele tempo e entender a partir daquela passagem o que de verdade Deus pode falar para cada um no sentido propriamente espiritual. E aí, num caso desse, eu posso até ter uma interpretação diferente da sua, desde que as nossas duas estejam dentro do contexto integral de fé. Porque o grande problema que existe é quando a pessoa elege um determinado item da Sagrada Escritura, colocando aquilo como se fosse o ponto de fé mais importante e esquece que existem os outros. Que é o que acontece naquelas coisas práticas que a gente fala, né? Tipo, a pessoa passou o dia inteiro na igreja rezando. Isso é uma coisa boa? Desde que ele não esteja fugindo de outro compromisso. Então, é a integralidade da fé. Padre Rosa, e para isso é importante o conhecimento do todo, não é? O conhecimento do todo. E o senhor já está bem prático também nesta interpretação da palavra diariamente. O senhor hoje faz as reflexões do aplicativo da liturgia diária da Canção Nova, está no portal da Canção Nova. Eu encontro muitas pessoas que todos os dias acompanham as homilias que o senhor reflete ali, que o senhor tanto escreve quanto grava em áudio e em vídeo. Como tem sido essa experiência para o senhor e de quantos anos o senhor faz isso? Pois é, então, eu tenho procurado, porque acho que desde pequeno eu aprendi a ter um amor muito grande às Sagradas Escrituras. E dentro desse contexto que a Canção Nova a Canção Nova vive da palavra, a Canção Nova prega a palavra, eu tenho procurado usar justamente os meios que Deus nos dá, no caso aqui televisão, os nossos meios de comunicação e sobretudo também as mídias sociais, para tornar a palavra de Deus cada vez mais acessível a nós. Cada vez mais um alimento da nossa vida cotidiana, porque muitas vezes as pessoas colocam a Bíblia como uma coisa muito distante. Eu chego numa casa e encontro a Bíblia lá como enfeite daquela casa, e a palavra de Deus não é enfeite, a palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Então é uma graça que eu tenho pedido a Deus para ajudar as pessoas a fazerem da Bíblia o livro da vida. Então, nós temos desenvolvido alguns trabalhos. A homilia diária é uma maneira simples de interpretar a liturgia de cada dia, não é? De uma forma muito simples, de uma forma bem simplificada. Padre, por que você não faz uma homilia mais ampla? Não, esse não é o objetivo. Isso os padres já fazem nas paróquias, nas celebrações. Eu preciso fazer de uma forma simplificada, que as pessoas possam ouvir, que as pessoas possam meditar, que as pessoas possam, no seu dia a dia, refleti-la. O outro meio é aquilo que a Canção Nova já faz aqui na televisão e eu, Padre Xavier, fazemos em parceria, que é o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Todos os dias aqui na TV Canção Nova, às 5h30 da tarde. Vem do coração do Padre Jonas, porque o Padre Jonas, ele pessoalmente, se debruçou sobre a palavra de Deus desde menino, né? E dele nasceu o método A Bíblia no Meu Dia a Dia. Eu ainda era seminarista, 15 anos, quando eu peguei o primeiro livrinho do Padre Jonas, a Bíblia foi escrita para você, né? Fiz também. Então hoje a gente faz também na televisão, procura trazer para esse meio aqui o jeito nosso, Canção Nova, de lermos a palavra de Deus de um modo que todo mundo possa fazer. Gente que não sabe ler, que tem pouca cultura, mas que vai lá no texto sagrado e possa também lê-lo. E é muito interessante essa parceria minha e do Padre Xavier, porque eu faço a parte simples, não é? Que é pegar o texto e fazer essa leitura, que ela é importantíssima que seja feita, né? E dela colher aqueles elementos básicos que o Padre Jonas nos chama a colher da leitura das Sagradas Escrituras. A mensagem de Deus, uma ordem de Deus, um princípio de Deus, que nós vamos colhendo nas Sagradas Escrituras. E aí o Padre Xavier nos ajuda muito, porque hoje nós precisamos contextualizar. Né? Aí entra toda a contextualização teológica. As Bíblias que nós temos hoje, muitas delas têm notas de rodapé.
E aí, o Padre Xavier, na verdade, é essa nota de rodapé para os nossos estudos, né, Padre? Gostei da comparação. E essa nota de rodapé, o senhor teve o privilégio e a graça de poder vivê-la, conhecê-la, estando na Terra Santa, não é, Padre? Exatamente. Isso é um trabalho muito bom, assim, porque a escritura ela deve ser estudada desse jeito. É como remédio, né? Você toma só um pouquinho e vai devagar, porque precisa ser assimilado pelo corpo e depois de um certo tempo que começa realmente a produzir muitos resultados na vida, né? Então, não adianta alguém que queira ler a Sagrada Escritura como alguém que vai ler um livro de literatura, porque, assim, ele vai ler como se lê o livro de literatura. Depois ele vai entender o todo da história, mas não vai conseguir ter acesso às partes, porque não tem como guardar tudo isso. Então, a Bíblia é feita desse jeito mesmo, para um trabalho que seja sempre ali mais devagar, onde se vai aproveitando, né, se degustando, vamos dizer assim, parte por parte, sem aquele compromisso de falar, não, eu vou fazer isso tudo aqui em um mês. Não, vai devagar, é um pouquinho, até chegar ao final tem muito chão. O padre pode-se até dizer que a Bíblia não é um livro comum como qualquer outro, que você pega do início ao fim, lê de uma única vez, porque muita gente vai parar já no começo mesmo, não consegue ter o entendimento exato, né? Sim, porque tem várias coisas que aqui, quando falamos da Bíblia, até o próprio nome já tem muita coisa para dizer, né? Nós habitualmente chamamos o livro de Bíblia, que em grego é um plural de biblos, quer dizer Bíblia, livros, que pode ser utilizado inclusive no sentido de uma coleção de livros, né? Porque realmente é. Aí, de vez em quando nós usamos como Sagrada Escritura, eu uso muito assim, né? Tem ou Sagrada Escritura ou Sagradas Escrituras, né? Fala, qual dos dois está certo? Bem, os dois. Sagrada Escritura no singular é sinônimo de Bíblia. Sagradas Escrituras tem a ver com os textos individualmente que ali estão juntos. Isso é interessante de ser visto. E exatamente o processo, inclusive a ordem que ela está disposta, é uma ordem pedagógica de conteúdo, não é uma ordem pedagógica de leitura. Por isso, se alguém começa, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou começar do livro do Gênesis. Primeiro, que o livro do Gênesis não é o mais importante. Quer dizer, nós temos outros que têm teor muito mais importante, como alguém que chega num almoço, sei lá, e que antes serve aqueles petiscos, né, antes do próprio almoço. Quer dizer, o petisco não é o almoço, isso aqui é só para preparar ali, né? O prato principal vai chegar depois. É a mesma coisa. Então, a sequência dos livros para um estudo, né, deveria partir realmente do Novo Testamento, de algo, porque nós não partimos do zero, nós já partimos da fé que já temos, do conhecimento que já temos. E isso precisa ser respeitado. E é exatamente isso que propõe o Padre Jonas no método A Bíblia no meu dia a dia. Até porque alguns, Ronaldo, querem fazer da Bíblia como se fosse um livro de história literária, no sentido da palavra. Isso que o Padre Xavier está trazendo aqui para nós. Quando, na verdade, a Bíblia é o nosso livro de encontro com Deus. E o nosso encontro com Deus se faz na pessoa de Jesus Cristo. Então, o meu encontro com as Sagradas Escrituras, em primeiro lugar, deve ser com a pessoa de Jesus. Ele é a palavra viva. As Escrituras todas convergem para ele. O Antigo Testamento se refere a ele. O Novo Testamento é ele. Então, a gente não pode ter uma experiência viva da palavra se não fazemos primeiro uma experiência viva da pessoa de Jesus. É ele que, acima de tudo, que nós precisamos procurar encontrar na leitura das Sagradas Escrituras. E nessa mesma linha, nós temos inclusive um problema pautado, né, assim, no nosso mundo de hoje, como lembrava o Padre Roger, de várias utilizações da Sagrada Escritura, né? Que seria aquela pergunta, quem vem primeiro, a Bíblia ou a Igreja? E é uma pergunta séria, muito séria. E a resposta também é séria e muito simples. Quem vem primeiro é a Igreja. Isso por quê? Porque em si, não foi Jesus que escreveu a Bíblia, não foi ele que escreveu a Bíblia e não foi a partir da Bíblia que ele fez o seu trabalho. Em si, a Bíblia, ela corresponde exatamente ao tempo de inspiração, são tempos diferentes, né? Tempos ali de inspirações, vamos dizer assim no plural, né? Que testemunham exatamente aquilo que Deus fez. Nós não somos a religião do livro. O livro nos foi dado para que não perdêssemos os eventos que Deus já tinha realizado.
E por isso é importante, porque existem muitos outros livros, textos aí, que são os chamados apócrifos, que são muitos que surgiram naquele tempo, lá de trás, e quem é que disse que aquilo ali não correspondia à verdade histórica dos fatos? Foi a igreja. Então, em si, se nós vamos analisar enquanto fenômeno, a Bíblia ela é uma produção realmente feita pela igreja, inspirada pelo Espírito, mas dentro da igreja. Ela é um livro da comunidade. Ela narra a história que já foi vivida. Por isso, fora do cristianismo, ela não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum, porque a fé prescinde o texto. Jesus, em última instância, a palavra de Deus é Jesus, mas não a palavra escrita. A palavra vivenciada, viva e vivenciada que esteve no meio de nós. Então, se não se parte disso, se não se parte que o texto ele surge depois dos eventos, nós temos exatamente aquele risco de dizer, como alguns dizem, que o que conta é só a Escritura, sendo que, inclusive, a Escritura existe por causa dos critérios inspirados dentro da igreja. A assistência que foi prometida por Jesus foi para a igreja, não foi para o texto. Tanto que o problema é esse, o texto às vezes vai para tudo que é lado. Então, o que vem primeiro? Na verdade, hoje nós não teríamos que responder o que tem mais valor. Nós teríamos que responder exatamente o que tem valor. E por isso que na Igreja Católica nós temos tanto o magistério, que corresponde vivamente àqueles que são os intérpretes da palavra, mas que interpretam a palavra em que linha? Na linha da tradição. E a tradição é o quê? Aquilo que já existia. A vivência. Aquilo que já existia. E a Sagrada Escritura é fruto dessa tradição. Se levarmos em consideração que a Bíblia, enquanto livro composto assim, nós não temos notícia antes ali do século II, nós temos que lembrar que todos aqueles mártires do primeiro século só conheceram a palavra de Deus pela tradição oral. E como eu posso dizer que essa tradição oral deveria ser julgada pela tradição escrita, que na verdade é a oral que foi colocado por escrito? É por isso que a importância de recuperar sempre o sentido original de cada uma das coisas. Nós vamos continuar com essa conversa daqui a pouquinho. Já foi o primeiro bloco do nosso programa e eu tenho aqui um desafio para apresentar aos nossos convidados. Como tornar essa palavra hoje agradável, atraente, sedutora para essa nova geração que está aí, que inclusive é muito questionadora. Daqui a pouquinho a gente vai voltar na sequência do programa e trazendo outras experiências aqui. Até já!